Bom, pessoal, então isso é mais uma gravação de uma aula da disciplina Fitopatologia Aplicada, Unifines, Escola de Agronomia. Hoje a gente vai falar de doenças da bananeira e o seu controle ou manejo, né? Então vamos lá. Aqui nesse slide a gente tem as principais doenças da bananeira, as principais doenças a nível de Brasil, né? Aqui são doenças causadas por fungo. Entre as principais doenças a gente tem doenças causadas por fungos, né, por vírus, por nematóides, e se ainda a deficiência de potássio, né, que são ligados então a fatores abióticos. Nesse slide aqui a gente tem a nossa bibliografia, né, de referência, tá? Bom, eh, a nível de Brasil a gente tem aí elencado aí aquelas doenças que a gente mencionou acima, né, Sigatoka negra. Sigatoka negra é uma doença que ela não tinha no Brasil, uma doença de extrema capacidade destrutiva. Apareceu aqui no Brasil mais recentemente, né? Em algumas regiões. Sigatoka amarela é um problema comum, mas aparentemente sem causar grandes danos. O moco da bananeira, ela é um problema maior para regiões temperaturas noturnas, né? De 22 para cima. Aqui para Goiás ela é menos importante. É mais importante aí para o norte do país e nordeste, né? Aqui para nós, o mal do Panamá, né, seria um fator limitante. Eu falo nós, Goiás, né? Mal do Panamá e a nematóide cavernícola são os dois principais problemas para nossa bananicultura, né? Goiás já está aí especialmente o nematóide cavernícola é o problema mais recorrente que a gente no dia a dia, né, da Emater, esses bananais que a gente visita, né? Praticamente é o nematóide cavernícola, né? Principalmente para a bananeira da terra. Enquanto o mal do Panamá é um problema limitante, mas ele está restrito à banana maçã, tá? E são suscetíveis. A banana nanica, né, é resistente, portanto não é e banana da terra, né? Então não é mal do Panamá, é restrito então à banana maçã, bananeira maçã. Então agora a gente vai ver os sintomas dos principais problemas, né? Bom, a cigatoca negra, como eu já falei, é um problema que aqui no Goiás não tem registro da sua ocorrência, né? Então é uma doença que preocupa os organismos aí de vigilância fitossanitária, né? Quer dizer, é preocupante também para o produtor, mas eu digo assim, é o objeto, né? De um monitoramento constante aí do pessoal cuida da vigilância fitossanitária. Então, mais sintomas, né? Da cigatoca negra, aqui no estágio mais avançado, né? Em que já vai tomando essas lesões escuras, esse aspecto enegrecido já vai tomando toda a folha, né? Que já queimou as bordas aí inferiores, tudo queimada, né? Como se tivesse seco, né? Passado fogo aí, né? Mas a doença é de uma agressividade muito alta, de uma intensidade muito alta nas regiões onde ela apareceu, né? É, primeiramente na América Central, praticamente muitas vezes substituiu o cultivo, né? De cultivares suscetíveis que eram plantados na região por cultivares resistentes. Bom, essa doença também tem, evidentemente, materiais resistentes, só que não é tão fácil você mudar de cultivar, né, como você tem uma soja, por exemplo, né? Por quê? Porque as cultivares, o comércio, né, está muito ligado a determinada cultivar, né? É muito difícil pode ter um material que tem resistência, e é esse o caso,
mas são materiais que têm baixa aceitação comercial, né? Então, esse seria um problema que não tem para soja ou para outras, arroz, né? Arroz nem tanto, mas soja principalmente, né? Ou milho, que muitas vezes o comércio não está ligado à qualidade em si do produto, à qualidade comercial, à qualidade. Então, e aqui tem sim, né? Você pode, então, os materiais que têm resistência são materiais que têm baixa aceitação comercial. Então, mesmo que você plante, resolva o problema da doença plantando cultivares resistentes, você vai ter o problema da venda, né? E aí acaba, né, inviabilizando muitas vezes a substituição, ou pelo menos inviabilizando a curto prazo, né? Bom, então essas são as principais, aliás, vamos voltar aqui. Essa é a ceia-toca negra, né? Os sintomas aqui que nós vimos, tá? Ceia-toca negra. Então, é um problema, como eu falei, que ela, felizmente, ela não tem aqui na nossa região, no estado de Goiás. Bom, a ceia-toca amarela, ela aparece sim, já é um problema bastante comum, que quem vai aí numa fazenda vê isso aqui, ou mesmo nas cidades onde tem um pé de banana, né? Essas lesões na forma de estrias, né? Alguns com halo amarelado. E já na situação de uma severidade, a gente chama coalescência das lesões, esse aspecto de queimado aí na folha, né? Bom, o terceiro problema é que é o muco ou murcha bacteriana, que é um problema mais severo no Sergipe, a, a Amazônia, né? Pará, essas regiões você tem temperatura noturna aí acima de 22 graus, né? Aí você tem um aspecto, bom, é uma bacteriose, é uma bactéria, agente causal, ele infecta o xilema, né? Portanto, é uma doença sistêmica, que acaba entupindo ali os vasos do xilema e dificulta a passagem de água, minimiza a passagem de água, o que dá esse aspecto aí de murcha, né? Como tá vindo, como vocês estão vendo nessa foto, onde nessa planta pequena, né? Em que esse sintoma de dobramento da folha é chamado guarda-chuva fechado, né? Mais um aspecto aqui, as principais folhas mais só está sobrando aí a folha apical, né? As demais já dobrou ali no pedúnculo. Aqui, como é uma doença vascular, então num corte transversal, você vê esse aspecto aí, amarronzado, né? Nessa região do cilindro vascular. Se numa planta sadia, evidentemente estaria branquinho, bem clarinho mesmo, né? Então, isso é um sinal, isso é um sintoma, né? Uma reação da planta, a ação da bactéria, no caso, e provoca esse escurecimento aí. Típico, então, aí do moco, né? Aí mais um detalhe aqui, já um corte aqui, no cacho, né? No pedúnculo aí que sustenta o cacho, né? Você vê uma mais escuro avermelhado aí na periferia e no centro mais branquinho, né? Então, uma concentração de sintoma, formando um círculo aí na parte mais externa aí. Aqui já no fruto também, né? No cacho. A gente só não mostrou na raiz, mas essa bactéria de solo, né? É um habitante natural do solo e, e infecção sistêmica, ou seja, o fungo coloniza ali a raiz, sempre no sistema vascular, mas o sistema vascular permeando aí a raiz, o caule e chegando aí até o fruto, né? Então daí essa descoloração aí em diferentes níveis da planta. Bom, o quarto problema aqui é o mal do Panamá, né? Esse é um problema, voltando então, o moco, né? Por enquanto não é problema para nós, a não ser que a nossa temperatura noturna, né, com o aquecimento global, comece aí a passar de 22 graus, aí provavelmente possa ser aí um problema aqui para nossa região, Jataí, Rio Verde, Goiás, como tá, a não ser que Goiás tenha uma
uma região que tem temperatura em torno de 25. Estou falando Goiás aqui, essas áreas nossas aqui, que tem temperatura em torno de 18 graus, mesmo aí no verão, né? 18, 20 graus. Bom, o mal do Panamá, sim, é um problema é, importante aqui para nós, mas como eu falei, é importante quem tem ou quem planta, né, a banana maçã. A nível de produtor, né, sempre o pessoal fala que muitas vezes você pode até plantar uma bananeira maçã, mas se ele tiver ali misturado no bananal da terra, você planta aqui um ou outro cacho, né, não tem problema, né, faz uma outra torceira, mas quando você faz o plantio comercial, né, exclusivo aí da banana maçã, você tem a primeira safra e muitas vezes você, após a primeira safra, o problema aparece e acaba antecipando, né, o abandono aí do bananal, porque não tem cura, né? Depois que a doença aparece, praticamente não tem o que fazer, né? Aqui um detalhe, é uma doença com sintomatologia semelhante ao moco da bananeira, né? Você vê ali aquelas folhas, algumas já dobradas, né? Em forma de guarda-chuva fechado. Aqui mostrando as estrias aí no caule mais próximo ao solo, né? Parece que o pseudo-caule é uma rachadura ali na base, né? Aqui um detalhe do escurecimento do vaso, né? Num corte transversal, tá? Então você tem o miolinho ali bem branquinho, né? Aqui assim, e você tem um halo escuro aqui ao redor, né? Bom, a mosaico da bananeira, né? É um vírus, né? É o agente causal, o vírus do mosaico do pepino, né? Aí você toma, né? Uma espécie de estrias ali. É, bom, lembrando que a gente, pela sintomatologia unicamente, não dá para esses sintomas que a gente já mostrar, vocês é, identificar isso unicamente pelo sintoma, tá? A diagnose aqui tem que ser a diagnose específica, né? É, o agente causal. Novamente, ele tem que complementar aí com teste de laboratório. É claro que a gente pode diagnosticar de maneira genérica, é uma doença viral, né? Esse aspecto de mosaico já fica mais fácil, então, você distinguir e bater o martelo, né? Vamos dizer assim. Estrias da bananeira, esse sintoma aí mostrado aí, né? Bom, as viroses não são um problema relevante aqui para nós, tá? O nematóide cavernícola, né? É um Radófilos simples, o agente causal. Aí mostrando a consequência, né? Bom, o nematóide, de maneira geral, os nematóides, 90%, vamos dizer assim, são patógenos que o hábitat dele é o solo ali, né? São biotróficos, eles precisam de uma planta viva, né? Mas eles se localizam ali, o nicho ali de colonização é o solo. E eles invadem e atingem basicamente ali a raiz, né? A não ser com nematóide aí no alho ou a ponta branca do arroz, eles, vamos dizer, 90%, eles têm como alvo ali as raízes. Como resultado, então, do ataque na raiz, lembrando que esse nematóide é um nematóide que a gente chama migrador. Então, ele, à medida que ele penetra na raiz, ele vai se movimentando, deixando ali galerias. E após ele deixar essas galerias, ocorre a infecção secundária por bactéria e apodrecimento ali do tecido, que acaba por comprometendo a sustentação da bananeira. Lembrar que a bananeira é uma planta que tem baixa capacidade de sustentação, ou menor do que as outras plantas. O sistema radicular dele é relativamente, tem baixa capacidade de sustentação, ou baixa capacidade de sustentação ou suporte da planta. Tanto é que mesmo no cultivo normal, sem
qualquer doença radicular, é recomendado você fazer quebra-vento, um plantio de alguma cultura que impeça a ação direta do vento ali sobre o caule, né? O caule né, da bananeira é um caule frágil, né? Um caule herbáceo. E principalmente quando tem durante o cacho, né? Que é relativamente pesado e acaba funcionando como alavancando, vamos dizer, a queda, né? Como alavanca, né? Então, é muito comum mesmo no bananal sadio você ter ali primeiro na borda da lavoura, né? Tá? De um bananal, você tem algumas plantas caídas. Só que tem um detalhe, aí tem uma diferença importante. No caso aqui, vocês estão vendo, nessa imagem, a raiz, deita, né? Vamos dizer, o pé de banana, e as raízes estão aqui expostas, né? É como se tivesse fosse arrancado. No caso do ação exclusivamente do vento, né? É claro que o vento pode ter auxiliado aqui nisso aqui, tá? Mas o vento bateu aqui, como as raízes, boa parte das raízes estava comprometida, diminuiu mais ainda, né, do que a capacidade de sustentação. Mas quando é a ação pura do vento e a planta está firmemente ancorada na raiz, há um quebramento aqui do meio, né, a alguma altura aqui do caule, tá certo? Aqui você vê que como se fosse arrancada, alguém pegou e puxou. Então, você tem o tombamento, a gente chama tombamento. No caso da ação exclusiva do vento, é quebramento. Ao quebrar uma dobra ali, num determinado ponto ali do caule, tá certo? Bom, aqui mostrando nessa imagem, né, o aspecto aqui da raiz mais escurecida, e aqui você tem mais aqui à esquerda, né? Você tem uma situação de uma raiz de sela aqui, de uma raiz sadia, né? Bem branquinha, tá? Aqui uma imagem do nematóide, né? Vista sobre aumento, né? Bom, mancha de cordana é uma doença fúngica, ela é relativamente pouco importante, né? Então, esses sintomas aí, essa lesão na forma de losango, né? Com o alinho amarelado ali. Mancha abiótica da deficiência de potássio. Eu já vi aqui na nossa região, né? Deficiência de potássio, tá? Dá essa folha meio amarelada, um amarelo, vamos dizer assim, uniforme no limbo. Se você cortar aqui o caule, né? Aparece tá branco, esse aspecto parece que está encharcado aqui, né? Bom, claro que o caule de uma bananeira é bastante, já tem um aspecto aquoso, né? Mas aqui você nota que há escurecimento aqui na margem. Essas bananas aqui, essa bainha aqui, ela certamente com deficiência de potássio vai estar com sintoma. Então vai ter uma correspondência corretinha. Você vê essas plantas aqui, por exemplo, a bainha que está desse lado aqui vai estar com aspecto normal. Essa bainha aqui vai estar, ela tem um certo, você vê que um certo mau cheiro e você vê que essas folhas aqui correspondente a esse lado aqui vão estar com sintoma visual de deficiência, por exemplo, como a gente está vendo essa folha aqui amarelada, né? É claro que tem um amarelecimento normal de final de ciclo, mas você vê que as folhas mais baixeiras, né? Aqui é uma folha do meio. Então, sintoma de deficiência de potássio, deficiência aguda de. É claro que também a diagnose, como eu sempre falo, né, pessoal? Você tem que perguntar o histórico, o que que a pessoa fez, né? Certamente numa área dessa, por exemplo, deficiência aguda, você vai perguntar, o cara colocou só ureia, não colocou o super simples ou cloreto de potássio ou alguma fonte, tá certo? Em solo pobre, né? Que é o nosso em geral do cerrado. Então, é esperado acontecer isso, né? Aqui o aspecto já bastante severo de deficiência de potássio aqui. Bom, falar um pouco mais aí de alguns aspectos epidemiológicos e, evidentemente, pontuando aí as questões de controle, né? Bom, a cigatoca negra é a primeira que a gente viu, né? É uma doença
tem um alto potencial destrutivo, mas aqui para nós ainda não é uma realidade presente, né? Ele provoca morte prematura da folha, enfraquecimento da planta, redução de até 50% da produção da lavoura como um todo, né? Eh, os ascósporos e conídeos, que são esporos responsáveis pela reprodução, os ascósporos são esporos de origem sexual e os conídeos são os esporos de origem assexual. As duas formas podem aparecer aí no cultivo aqui da banana, durante o cultivo, né? Os conídeos são formados na fase inicial de estrias, né, dos sintomas e provoca a dispersão local ali, na mesma planta ou de uma planta vizinha. Os ascosporos são formados em lesões mais velhas, em lesões maduras, né? E eles são responsáveis, vamos dizer assim, pela dispersão a longa distância, dentro do mesmo campo ou entre lavouras diferentes. Então a gente está falando alguns metros. A dispersão local, pessoal, é na mesma planta ou no máximo algumas plantas vizinhas, tá? Então essa diferenciação aí vamos dizer assim, epidemiológica dos dois tipos. Lembrando que os dois ocorrem simultaneamente. Daí, talvez, o aspecto, como eu já mencionei, da severidade ou intensidade da doença em condições ambientais favoráveis, né, em cultivos suscetíveis. A concorrência integrada ou aditiva, né, dos dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada. A condição favorável aqui, alta umidade associada ao vento. Que é essa condição de alta umidade? É orvalho e chuva, né? O orvalho durante a noite, né? Aquele aspecto de molhado, favorece aí a germinação dos esporos, penetração, né? E chuva maximiza o aspecto aí da dispersão de uma planta para outra, né? Vento aumenta a dispersão dos esporos liberados pela chuva ou orvalho. A disseminação, respingo de chuva e vento, o vento entrando mais aqui de maneira indireta, né? Aumentando ali a distância que a gotinha vai, né? Pode se deslocar. Muda também, se a planta muda contaminada, é uma forma de disseminação. É muito comum o pessoal levar o cacho, né? Protegido por certa folha da bananeira. E isso vai durante as estradas. Nesse passar e nesse caminhar, às vezes ele pode pegar e a ação do vento, né? O automóvel está se deslocando, a caminhonete, pode escapar ali. Se tiver lesão esporulando aqui naquela folha, né? Escapar e atingir ali alguma planta alguma bananeira, né? Próximo ali da rodovia, né? Onde o veículo está se deslocando. Bom, o manejo da cigatoca negra, você tem essas variedades aí, Tafmael, caipira, Sifia são cultivares aí de melhoramento de instituições de pesquisa, se não estou enganado, do Panamá ou da Costa Rica, um país aí da América Central, né? Então você vê que há uma disponibilidade aí de alguns materiais, só que aí tem a questão da aceitação comercial dessa variedade, né? A aceitação local, né? Você tem o controle químico também, mas aí no caso, né, em função da intensidade e severidade da doença, o aspecto, o controle químico é possível, mas encarece, né? Se a gente pensar no nosso sistema aqui, que você tem muitas vezes baixa capitalização, não é uma pequenos produtores, no máximo aqui o pessoal tem dois alqueires, né? Se você introduzir esse material aqui, essa doença, vamos dizer assim, aumentaria muitos custos com o controle químico, sei lá, fazer, né, há registros nesses países aí onde já apareceu de fazer 7, 10 aplicações. Então, para nossa condição aqui, embora exista todas essas possíveis medidas de controle, certamente esse pessoal que está agora, se fosse introduzido, seria, vamos dizer assim, eliminado, e acaba que a cultivo a longo prazo poderia sofrer essa mudança aí, vamos dizer assim,
de perfil, né? Então, saindo o produtor, pequeno produtor, às vezes capitalizado, ou muitas vezes, melhor dizendo, né? Por um aspecto, às vezes, grandes empresas, né? Que tenha essa possibilidade. Hoje em dia também tem uma facilidade, talvez, aí no caso, tem que ter capital, né? A pulverização usando drones, né? A gente lembrar que a bananeira não dá para pulverização manual, seria inviável, né? Então, para o pequeno produtor seria complicado. Ou avião, ou agora drone, né? Então, novamente, para o pequeno produtor, essa aplicação ficaria muito difícil, né? Em termos de tecnologia de aplicação, as pulverizações têm que ser focado aí para folha velha. A folha velha é aquela a mais novinha ali que está saindo, né? Essa folha velha seria a folha zero, né? A gente conta aí da folha velha, a mais nova abaixo, né? Seria um, dois, e respectivamente as mais novas, né? Seriam contadas como um, dois e três. Aplicações a intervalos de uma semana, fungicidas protetores, se for fungicida sistêmico, 2 semanas, né? Então, sei lá, vamos imaginar aí que seria complicado você manter aí, né? Mesmo o fungicida sistêmico, normalmente são mais caros, né? A cada 15 dias. Então, ficaria o problema, né? Aí alguns fungicidas aqui, tá? Bom, nesse slide aqui, pessoal, só lembrando aqui, ó, entre parênteses, tá? Para o aspecto específico aqui de manejo, eu estou deixando aqui a, essa referência, né? Então, se for lá no nosso sistema na nossa biblioteca, vamos dizer, na nossa pasta, você vai ver esse arquivo aqui, né? ARQ, com essa denominação, Banana 2003, DOEM Amazonas, Embrapa. Então, vai estar lá essa circular técnica do pessoal da Embrapa Amazônia, né? E aí vocês poderiam ver o texto completo aqui, né? Sobre a parte de controle químico, o aspecto detalhado aí, né? Falado aí pelos especialistas. Então, algumas dos ingredientes ativos indicados, né? Mancozeb é um fungicida protetor bem antigo, né? É um dos mais, talvez, mais antigos. É ao lado desses outros aqui, sistêmicos. E aí segue, né? Bitertanol, tebuconazole, tiafanato metílico. Quer dizer, tem uma variedade aí, né? De fungicidas protetores e sistêmicos, tá? Bom, cigarroca amarela, esse é um problema muito comum de se observar, mas aparentemente sem grande severidade. O pessoal nem nota, né? Então, os danos, morte pode provocar. Quando fala morte, é possibilidade. Não quer dizer que seja comum isso, né? A morte prematura, tá? Enfraquecimento das plantas, redução de até 50% da produção. O manejo, o controle, né? São esses materiais aí. Opa. Tá, o controle desses materiais é muito semelhante ao controle da cigarroca negra, só que assim, praticamente, na realidade, numa situação prática, não são adotados, porque a doença, em função das resistência natural, vamos dizer assim, das nossas variedades da terra prata, né, já oferece uma resistência natural, né? Quando a gente fala, às vezes a gente fala, a doença aparece, não significa que a planta não tenha resistência, ela tem uma resistência, tá? Quando a gente fala resistência, não está falando imunidade, que é termo que confere um grau absoluto. A resistência é relativa. Você tem material, inclusive tem altamente resistente, medianamente resistente, ou seja, modula o termo, né? Quando fala imunidade, é que a planta não infecta, a planta é imune, né? Então é o termo mais drástico, né? Em termos de grau de resistência, tá? Só para
Bom, o moco ou murcha bacteriana é uma doença que ela não é problema aqui para nós. Como está falando aqui, é mais na Amazônia, né? É um problema recorrente. E aqui tem uma estatística que ela pode atingir aqui até 40%, 46% das touceiras nessa região aí. Ocorre mais frequente em área de várzea. O que que é área de várzea, pessoal? É na Amazônia. É área que é quase durante o ano inteiro, quase, né? Ele permanece alagado. Às vezes fica seco só durante um ou 2 meses, mas a maior parte do tempo, e quando não, totalmente alagado, né? É, então, ou seja, é solo de condição de solo encharcado, né? Uma prevalência aqui de solo encharcado. Os bananados doentes são em geral abandonados ou substituídos por outras culturas. É claro que isso aqui também não tem tratamento químico para isso aqui. Para fungicida tem, né? Mas bactéria não, né? Então apareceu, não tem o que fazer. É esperar o que der na parte econômica, depois substituir por cultivares resistentes. Complicado também, né? Quando cultivar resistentes, provavelmente tenha material de pesquisa, né? A disseminação por mudas infectadas, isso é muito comum, né? O pessoal, é, normalmente você muda é um negócio complicado, não dá para você compra o quê? De vizinho, né? Muda é um item importante em termos de custo, porque as mudas já são, você pega um caminhão, não leva muita coisa. Se você pegar um caminhão, sei lá, sei lá, 10 toneladas, se você comparar a quantidade de muda que você leva e a quantidade de semente, né? É muito mais favorável economicamente semente, né? Você vai levar pouca muda. Então, é um item importante no custo, né? Impactando o custo. Então, a pessoa não. Isso faz a diferença, né? Praticamente você tem acesso à muda na região mesmo, do vizinho, né? Se já é uma região que a doença aparece, acaba isso sendo importante. É claro, não estou dizendo que pode alguém ir pegar normalmente o pessoal mais capitalizado, né? Sair aqui de Jataí, vai em Goiânia e compra a muda certificada. Mas isso ainda não é a realidade de boa parte do pessoal. As ferramentas utilizadas nos tratos culturais, né? Muita gente pega lá e corta ali o coração, né? Que chama com ferramenta, com facão. Ou então vai desbastando ali aquelas folhas mais velhas, as folhas baixeiras, e isso provoca corte, né? Então, se a bactéria é sistêmica, ela vai estar ali nos vasos. Quando você corta, você, evidentemente, aquela líquido ali do vaso vai impregnar o facão. Quando você cortar outra planta sadia, você corta uma planta doente, você infecta o facão. Quando você vai cortar uma planta que não tem a doença, você vai passar, né? O manejo do solo também pode ser um fator de disseminação. O que que é o manejo do solo? É, por exemplo, irrigação que você faz no solo, que você promove principalmente aquela irrigação do tipo inundação, que a água percorre determinados canais ali próximo ali da touceira e, evidentemente, esse caminhamento da água, esse vai arrastando partículas. Então, dessa forma, partículas e própria bactéria, né, a célula bacteriana. Então, quando ele passa por uma planta que está infectada, essa planta também vai estar liberando ali bactéria. Vai promover aí a disseminação. Contato de raiz, o contato quando uma raiz encontra com a outra ali de uma planta com a planta vizinha, tá? Existe essa possibilidade. Transporte de hospedeiras alternativas. Bom, então, essa bactéria tem inúmeros hospedeiros, o ciclo de hospedeira lá é muito grande, até eucalipto, na verdade, né? Então, qualquer outro hospedeira, né? Que tá com, às vezes nem tá o sintoma, mas é hospedeira ou tem pouca, pouca evidência de sintoma. Então, você faz o transporte de outra planta lá que é hospedeira, mas não está com sintoma muito
visível. Depois você vai transportar a muda de banana, você acaba estabelecendo aí, propiciando a disseminação. A abelha arapuá é aquela abelha que ela gruda no cabelo, então ela visita a inflorescência ali, no cacho, né, na formação do cacho ali, naquela forma, antes de abrir aquele. Então, a lembrar que a bactéria é sistêmica, ou seja, ela vai da raiz, as células vai se deslocando ali no fluxo ali do xilema, portanto, ela pode atingir ali até o estigma da folha, né? Estigma, a parte feminina. Então, se uma planta está contaminada, evidentemente a bactéria vai estar ali colonizando a raiz, caule e chegando até o estigma. Se essa abelha visita, né? É uma abelha que tem esse hábito aí, ela pode se contaminar ali, o corpo dela, né? Tomar contato com aquela exudação de água com bactéria. E aí ela pode fazer, então, a ponte, né? Da planta doente com a planta sadia. Mal do Panamá, ou fusariose, né? É um fungo também habitante do solo. Ele pode permanecer no solo durante muitos anos através de estrutura de resistência, chamado clamidosporo. É, esse pode permanecer por até 40 anos no solo, né, pessoal? Então, de forma inativa, vamos dizer assim, né? Vai estar lá a sementinha. Então, não tendo a planta hospedeira ali no solo, a banana, ou outra hospedeira qualquer, ele pode permanecer. Ou seja, você pode deixar de plantar banana ali e voltar a plantar no 39º, né, ano. Existe a possibilidade de você ser reinfectado pelo aquele original ali, né? Que estava desde a última utilização de bananal, o plantio de bananal na área. No Amazonas, o mal do Panamá pode atingir aqui 15% das torcidas. Aqui ela é mais prevalente em área de terra firme. Quando a gente falou do moco, né, na Amazônia, moco é área de várzea ou área baixa, né, que permanece alagada, e na parte de terra firme que eles chamam, pode ocorrer aí, né, o mal do Panamá, né? Na várzea não tem registro. Várzea é uma área de encharcamento permanente, pessoal. Então o fungo, nesse caso aqui do fungo especificamente o fusário, né, ele não tem adaptação para crescer, se multiplicar, se estabelecer naquele hábitat de encharcamento. Bactéria não, a bactéria ela tem essa possibilidade, tem essa afinidade. A bactéria, no caso, a bactéria do moco da bananeira, né? A disseminação mudas infectadas também, movimentação do solo, né? Quando a gente fala em movimentação do solo, novamente é uma disseminação limitada, né, pessoal? Se você comparar com o vento, né? É, movimentação do solo tem que ter por exemplo, a irrigação, eu falei irrigação por inundação, propicia isso, mas a irrigação por microaspersão ou gotejamento praticamente não possibilita, não possibilita a disseminação. Então, se vocês mencionarem aí, irrigação como um fator de disseminação, tem que lembrar desse detalhe. Tem que ser uma disseminação que promova movimentação, alguma movimentação do solo, né? De um ponto A para um ponto B, que seja da planta vizinha, eh, ou algumas plantas aí, próximas ali. Águas pluviais, né? Água no solo, chuva, então, né? Nem toda chuva promove escorrimento superficial, algumas sim, né? O manejo do mal do Panamá cultivar resistentes, né? Caipira, Tafmael e essas fias aí são produzidas por um instituto internacional de pesquisa. Novamente lembrando, né? Essa questão do cultivar resistente é complicado pela. Bom, no nosso caso aqui, a gente tem uma, né? Que é a nanica, que ela é resistente e tem uma certa aceitação comercial, né? Então, na verdade, na prática, a gente substitui quando está com problema. Você está com a bananeira maçã e ocorre o problema e você inviabiliza economicamente, você pode ter a opção de trocar pela banana nanica, né?
O manejo utilizar, continuando, utilizar mudas sadias, né, isenta de patógeno. Hoje em dia é relativamente, eu falei que o transporte de muda é um item caro, mas mais dependendo do produtor, já existe um certo comércio, né? Não é tão comum, por exemplo, de mudas que manda pelo correio. É claro que esse correio tem que ser, não pode ser mais do que 2, 3 dias de diferença. Por quê? Porque eles podem ir numa caixa plástica, a caixa com aquelas células, vem uma mudinha, mais ou menos aqui de uns 20 centímetros ou 30 centímetros, em tubetezinho, né? Bem adubado. Então, eu já vi produtor, né? Que comprou, né? Já mencionou que comprou. Acho que veio de Minas Gerais aqui. Compra, tem que ser, evidentemente que é um transporte é, especial, né? Então existe essa possibilidade também. Eu tinha mencionado antes o caminhão que você vai lá no local, tem que pagar uma pessoa para tirar. Aquelas mudas já são mudas grandes que o pessoal pega, né, para o plantio. Esses tubetezinhos são estruturas pequenas, são células que uma caixinha aí dá para produzir. Dá para levar muita muda. E você pode mandar pelo correio em condições especiais. Então, ou seja, você já, esse aspecto aqui do custo econômico, para esse caso específico, já é minimizado, né? Então, com a vantagem também, que são mudas que o pessoal chama muda de laboratório. Tá? Então, eles têm um custo mais baixo do que o tradicional, vamos dizer, aqui na região. E você já pode comprar uma muda também isenta, né, do patógeno. Instalar novos plantios em locais sem registro da ocorrência da doença. Instalar novos plantios, preferente onde não tenham sido cultivados bananeira, aí você garante. É, efetuar a correção do pH do solo, né? Tem que colocar aí no que é recomendado aí para a recomendação técnica. Utilizar adubação balanceada, principalmente utilizar matéria orgânica, cálcio e magnésio. Tá? Inspecionar periodicamente a área cultivada, né? Erradicar plantas infectadas, a calagem na área da cova das plantas erradicadas. Logo que você erradica a planta, né? Você tem que jogar calcário ali na área, naquela cova ali onde você arrancou, né? Mosaico da bananeira. É causado aí pelo vírus do mosaico do pepino, né? Ele afeta em qualquer estágio fenológico da planta, provoca danos apenas quando infecta plantas jovens, perda de até 100% da produção, no caso, né? Em algumas, daquela planta, né? Isso, por que que então aquela planta vai em toda a lavoura, mas é incomum, né? Você ter uma lavoura que tenha 100% de plantas infectadas. Tá? Então, essa perda aqui severa, 100% da produção, mas da produção daquela planta afetada em específico. Tem diferença quando a gente fala da planta como da lavoura. Quando eu estou dizendo causar 50% de perda da lavoura, significa que na prática, existe uma alta probabilidade daquela doença atingir toda a lavoura, tá? E, e às vezes, porque eu posso ter perda de 100% da produção daquela planta, mas por uma série de dificuldades, aquele patógeno que tem disseminação pelo solo, ou que não tem um vetor eficiente no caso da parte aérea. Então, raramente apesar do efeito provável na planta ser severo, mas ele não atinge toda a lavoura, né? Então, no caso aqui do mosaico da bananeira, a gente está citando aqui perda de até 100%, mas é relativo à planta, né? E não à lavoura em si. As hospedeiras são as cucurbitáceas em geral, pepino, maxixe, melão, tomateiro, bananeira, gramínea, quase tudo, né? Quer dizer,
Tem muitas plantas econômicas aqui, hospedeiras aí do vírus do mosaico do pepino, mas é uma doença que eu não tenho registro de importância aqui para nossa região, né? A transmissão por muda contaminada e pulgões. O manejo ou controle, utilizar a muda sadia, erradicar plantas com sintoma, eliminar hospedeiras alternativas, que é complicado, né? Você tem muitas plantas alternativas, mas é, evitar consorciação ou proximidade do plantio de bananeira com hospedeira alternativa do vírus. Nematóide cavernícola, e aqui eu estou dando duas referências aqui, né? Vocês podem verificar ali ah, nas pastinhas que a gente disponibiliza para vocês. Dano, redução do sistema radicular, né? Então, é um dano direto, tombamento de plantas, a gente já mostrou no slide. Você, com a ação aí na raiz, enfraquecimento do sistema radicular, então a ação do vento pode complementar e acabar derrubando, né? Provocando esse tombamento aí. Hospedeiras aqui do nematóide: milho, cana-de-açúcar, café, chá e gengibre. A disseminação. Material propagativo contaminado aqui na nossa região é, acho que, a fonte mais importante de propagação. Nosso sistema aqui ainda é incomum a pessoa comprar muda de laboratório, né? Ainda se faz plantio, ou pelo menos para a maioria, não é 100%, mas a maioria ainda vai na própria região, né? Contrata a pessoas, né? Mão de obra para ir lá tirar, na vez naquele bananal que o cara. Porque normalmente acontece assim: você planta banana, no sexto, sétimo ano, que já não tem mais a produção é inviável, você pode vender, pode aproveitar ainda aquele bananal para vender a muda, né? Então isso é muito comum. Então, ou seja, num bananal velho, né, acaba você não tem um sistema de produção, você ninguém planta aqui banana para servir somente para produzir muda, ou seja, específica, né? Então, o que você tem na prática são bananais que o cara parou de obter a produção econômica, né? Porque uns 6, 7 anos já cai bastante a produção, e a pessoa vai e vende aquilo como muda, né? Então, a disseminação material propagativo contaminado é uma fonte importante. Implementos agrícolas contaminados, implementos aí é responsável por disseminação dentro, né, do plantio. Material de propagação pode passar a doença aí de uma área para outra, normalmente naquele município ou no município vizinho, né? Trânsito de trabalhadores e animais ali dentro da lavoura, escoamento de água em áreas de declive, escoamento de áreas de rega, né? Rega ou irrigação, né? Então vai depender do tipo de irrigação. O manejo, né? De nematóide, evitar sua introdução na área de cultivo, né? Isso é importante. Lembrar que é um patógeno biotrófico, né? Ele não é um habitante natural do solo. Então, se ele aparece num determinado momento na sua área, é porque ele veio de uma área, ele não estava ali, não era nativo, né? Veio de outra área. Então, se você comprar muda de laboratório, esse aspecto você praticamente você garante que o nematóide não vai, a não ser uma situação, se for numa área próxima de uma estrada que propicie isso, né? Alguém jogue a muda ali na área, alguma coisa assim. Utilização de mudas sadias, cultivares resistentes e com boa aceitação dos consumidores. Esse é o problema, né? Quais são os que têm uma certa resistência, né? Ao nematóide cavernícola? Cultivares prata, pratanã e pioneira são moderadamente resistentes ao Rhodophyllus, né? Que é o nematóide. É não só resistente ao nematóide, mas ao Meloidogine, né? Que é o nematóide de galha. Alcave, né? O que que é o alcave, esse termo aí? É você manter ali, você radica, parou de produzir o bananal, você deixa ali eh, livre de vegetação por um período mínimo. Você livre de vegetação, aquele matinho que vai nascendo, você desseca, né, pessoal? Então, baseado no princípio em que você é um organismo biotrófico, ele só se multiplica em planta viva, né? Então
se você deixar a área livre, alguns desses vegetais nativos ali, ou que invasores, podem ser um possível hospedeiro, né? Então, a técnica justamente é você não deixar a planta viva aqui. Uma dessas, ou algumas delas, poderiam ser hospedeiras. Então, se ele para assim, de multiplicar, e ele acaba sendo, vamos dizer assim, morre fisicamente, vamos dizer, o indivíduo, né? Tem que lembrar que o nematóide, ele não vive, não tem a vida, ah, é que a gente está falando de insetos ou de animais pequenos, né? Eu não sei, agora de cabeça eu não sei quanto é que vive um nematóide, mas com certeza não é um ano, né? Então, o alcave é uma técnica possível, vamos dizer assim, né? Inundação da área, né? É claro que sim, pode ser feito em áreas pequenas, em sistematizado, né? Então, pessoal, em áreas que existe essa possibilidade, né? E o que que é essa? Você tem que manter uma lâmina de água na área por um período de 6 a 7 semanas. Então, isso reduz bastante. Claro, né, pessoal? Isso aí é viável numa situação que já é certamente num sistema em que cultivo de banana, em que a água é controlável, né? E tem um sistema de tabuleiro no Rio Grande do Sul, isso no caso para o arroz, né? Em que quando eles mantêm o arroz tem muita afinidade com a água durante um certo período e depois eles manejam, pode secar esses tabuleiros, né? Para depois para colheita ou para outro trato qualquer. Então, essa inundação aqui é uma situação específica, né? Não é tão fácil assim. Rotação de culturas, né? É claro, você tem que adubação orgânica, tratamento químico também. Aí, no caso, tratamento químico é na fase inicial, né? Na fase de preparação ou de obtenção da muda. É mesmo que você compre, né? A muda, como eu já mencionei antes, numa área de um cara que vai fornecer, que produziu e que tem um nematóide, você pode fazer ó, esse trabalho de imersão da muda, né, em furadã, né, que é um inseticida altamente tóxico, né? E você tem outras, Audicarb Temic, Counter, né? São essas opções aí. Então, o tratamento da muda, né? São inseticidas sistêmicos, você imerge ali com água e um inseticida durante um determinado período, e aquilo vai penetrar no sistema na raiz e pode erradicar aí, né? Ou nematóide. Uso de escora e amarração das plantas, é claro que isso é um manejo um paliativo, melhor dizendo, né? Você não vai evitar, isso aí não atua diretamente no nematóide, mas o nematóide está lá, mas mesmo com a ação do nematóide, pode haver a produção de cacho, né? Mas esse cacho, para você colher, chegar a colher, tem que se manter, a planta tem que manar em pé. Tem que lembrar que um dos danos da infecção do nematóide é a perda de sustentação do pé de banana. Então, às vezes, essa é uma ação que, vamos dizer assim, aumenta a tolerância, né? Você não tem um efeito direto, mas você evita a perda. Porque se cair e aquele cacho não tiver maduro e nem tiver num ponto que possa madurar depois, né? Eventualmente você vai ter perda total, né? Então, era uma situação que você poderia ter aí aquela produção se você escorar e evitar, então, esse tombamento prematuro aí do pé de banana, tá? Bom, e aí a gente termina, então, a nossa aula aí sobre doenças aí da bananeira, ok?